Algumas pequenas alterações em nosso dia a dia são capazes de gerar um efeito cascata que alteram nossa vida inteira. Honestamente, eu não sabia que isso seria possível porque eu vivia numa rotina até pouco tempo atrás, onde praticamente eu só consumia álcool todo final de semana até ficar extremamente bêbado, onde eu fumava uma carteira de cigarro por dia e não comia nada de saudável, vivia basicamente de ultraprocessados e comidas enlatadas, o que provavelmente favorecia com que o meu cérebro não funcionasse direito e, consequentemente, eu não tivesse sequer o substrato necessário para ter uma boa funcionalidade cerebral e, obviamente, isso culmina na disfunção de uma série de áreas. Afinal de contas, se você não tem o seu cérebro funcionando de uma maneira adequada por conta de um excesso de sedentarismo, de uma nutrição extremamente ruim e, consequentemente, gera uma desmotivação absurda, você acaba criando um ciclo de feedback positivo onde você fica assim e você tem como mecanismo compensatório continuar assim, perpetuando esses seus hábitos ruins em sua vida. Talvez você esteja nesse momento agora, talvez você esteja exatamente nessa posição agora, e nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar algumas coisas rápidas que você pode executar. Não significa que são simples, mas são rápidas que você pode executar, que podem finalmente aí tirar você deste caminho e rapidamente enviesar você para um caminho mais funcional. Honestamente, eu não sabia, cara, que eu poderia um dia ser produtivo, que eu poderia um dia chegar na condição que eu tô, onde eu fico, tipo, no último feriado eu fiquei 3 dias estudando cerca de 6 a 8 horas líquidas por dia, absorvendo conteúdo, sendo funcional, me alimentando bem, treinando forte, conseguindo desenvolver-me intelectual e fisicamente, porque eu vivia naquela condição de feedback positivo, num automatismo absurdo, onde eu só perpetuava coisas disfuncionais e continuava achando que aquilo não era culpa minha ou que aquilo era as outras pessoas que eram idiotas por querer ter uma vida saudável e por querer ser produtivo, mas quando na realidade eu percebi que eram comportamentos perpetuados por regras que eu criei em minha vida, implícitas e explícitas, que a gente já vai entender nesse vídeo aqui. Conforme eu fui estudando mais psicologia, neurociências e entendendo como que o comportamento funciona, e principalmente quando eu descobri uma regra chamada a regra de Pareto, eu percebi que isso também se aplica, na verdade, aos nossos estilos comportamentais, ao nosso comportamento. E a regra de Pareto diz basicamente o quê? Que 80% das consequências advém de 20% das causas. Portanto, se você mexer nos 20% que são o correto a ser mexido, provavelmente vai existir um efeito cascata que vai melhorar aí pelo menos 80% da sua vida. Claro que esse número é um número arbitrário, isso pode variar de pessoa para pessoa, mas fato é, e isso é corroborado por manejo clínico e prática clínica, que de fato você mexe ali em 20% de alguns parâmetros específicos na sua vida, e isso vai gerar uma melhora em grande parte dos outros parâmetros da sua vida. A questão é, mexer nesses 20% nem sempre é simples. Na verdade, muitas vezes esses 20% que a gente precisa alterar demandam uma energia e uma complexidade muito grande que acaba precisando de ajuda de profissionais. Por exemplo, certamente um desses itens que eu fazia errado lá no passado, responsáveis por 80% das consequências negativas na minha vida, era, por exemplo, ser sedentário, ou era, por exemplo, ser uma pessoa que fumava, bebia, ser uma pessoa que comia mal. Obviamente, mexer nesses parâmetros vai resultar numa melhora significativa em diversos outros parâmetros, afinal de contas, isso é um hábito angular, onde você mexe um palitinho e gera um efeito cascata em outros, mas nem sempre é muito simples você conseguir intervir nisso, porque talvez você tenha uma série de hábitos disfuncionais que estão armazenados em circuitos neuronais no seu cérebro, que fazem com que você tenha uma dificuldade muito grande em alterar aquilo, pelo menos sozinho. Mas existem sim pequenas coisas que você pode fazer, que estão dentro desses 20%, então vamos considerar aqui que você é uma pessoa que não tem como pagar um nutricionista, que não tem como pagar um psicólogo, que tem uma série de hábitos disfuncionais que fazem com que seja difícil você alterar a rota da sua vida, mas existem algumas coisas que você consegue fazer que são extremamente simples, estão dentro desses 20% que você pode alterar, que vão gerar um efeito cascata na sua vida e que você provavelmente consegue fazer aí porque é de graça e qualquer pessoa consegue fazer. Então eu vou te explicar aqui 2 coisas que você tem que fazer na sua vida para tentar mexer nesses hábitos disfuncionais
que correspondem a 80% das consequências, portanto você vai mexer nesses 20% das causas e espero que isso de alguma forma ajude você. Mas antes de fazer isso, pessoal, a gente tem que entender algumas coisas, porque embora as modificações que eu vou sugerir aqui sejam simples de ser implementadas, elas são explicadas por uma série de fundamentos neurocientíficos que eu preciso que você entenda. Para entender o primeiro desses fundamentos neurocientíficos, a gente tem que conhecer um cara chamado Donald Hebb. Donald Hebb foi um psicólogo americano, um dos caras mais importantes da história das neurociências e da psicologia. E em 1949 ele escreveu um livro chamado Organization of Behavior, onde nesse livro ele tem uma frase bastante célebre e bastante conhecida que diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, comportamentos que são executados tendem a ser executados. Ou, de uma maneira mais específica e técnica, ele diz assim, neurônios que disparam juntos tendem a se conectar mais, neurônios que disparam juntos tendem a se fortalecer. O que significa isso? Você não precisa saber essas nuances específicas da teoria do Hebb, que depois foi comprovada por uma série de outros estudos que de fato acontece, mas ele basicamente diz o seguinte, você tem uma série de células neuronais no seu cérebro que quando elas se conectam, formando o que a gente chama de sinapses, aquela conexão tende a ser perpetuada. Portanto, se aquela conexão naquele circuito for responsável por um comportamento ruim, por um hábito ruim que você tem, a tendência é que aquele comportamento continue existindo se aquelas sinapses continuarem acontecendo. Para explicar isso melhor, pessoal, vamos usar uma metáfora. Imagina que você está fazendo musculação, imagina que você está na academia treinando bíceps, e quanto mais você utiliza o seu bíceps, mais forte ele vai ficar. No seu cérebro é bastante semelhante, embora nessa metáfora não exista um crescimento como acontece no bíceps da massa, né? Pelo menos nada significativo. Mas o que ocorre é um fortalecimento das conexões neuronais, fazendo com que fique mais fácil utilizar aquele circuito porque você já utilizou anteriormente, muito parecido com a questão da musculação. Se você é uma pessoa, por exemplo, que a vida inteira, como muitos por aí, se a vida inteira treinou apenas bíceps, tríceps e peitoral na academia, nunca treinou perna direito, provavelmente você vai ter uma parte de cima mais desenvolvida que a parte inferior. No seu cérebro é muito parecido. Se você é uma pessoa que sempre teve hábitos ruins, como eu tinha, por exemplo, cigarros, álcool, festas, bebida, sedentarismo, hábitos alimentares péssimos, dificuldade em imprimir esforço em alguma tarefa, consequentemente o meu cérebro vai ficando melhor em fazer aquilo e melhor em fazer aquilo e tudo o resto fica disfuncional. Então você deve pensar assim, pô, Wesley, mas então eu já tenho uma série de músculos, entre aspas, no meu cérebro, ou seja, uma série de hábitos pré-formados, porque até eu chegar nesse vídeo aqui eu já formulei uma série de sinapses e uma série de circuitos. E como é que eu faço para conseguir quebrar isso? E como é que eu faço para conseguir mudar isso? Pois é isso que a gente vai tentar entender agora, de uma forma rápida, simples, não necessariamente fácil, tá? Mas que você consegue tentar implementar na sua vida aí se você tiver o mínimo interesse. Chamado de comportamento regido por regras ou comportamento modulado por regras. E se você parar para pensar, esse é um nome muito bom porque vários dos nossos comportamentos, inclusive os seus comportamentos funcionais ou disfuncionais, os comportamentos ruins que você tem, podem ser sustentados, ou seja, eles existem porque você criou regras na sua cabeça. Existem regras mais explícitas, como por exemplo, você entra num restaurante e tem uma placa de reservado em cima da mesa e você acaba não sentando naquela mesa porque tem uma placa escrita, então veja que o seu comportamento foi modulado por uma placa. Ou, por exemplo, você está andando na rua e uma sinaleira fica vermelha e você freia. O seu comportamento foi modulado por uma cor. Eu não sei se vocês já perceberam. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso. Presta atenção aqui em mim, ó. Você está fugindo do vídeo. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas o nosso comportamento é bastante alterado
por regras. E algumas dessas regras que a gente cria são regras que a gente mesmo formula na nossa cabeça sem base nenhuma. Efetivamente isso não vai mudar nada na sua vida. Só que a gente fica criando e sendo alimentados pelo contexto que a gente vive, e essas regras, essas mini regras vão sendo formuladas na nossa cabeça, fazendo com que a gente tenha uma série de hábitos extremamente maléficos. Mas uma das paradas que mais funciona para você alterar o seu comportamento rapidamente, lembra? A gente tem que mexer naqueles 20% para alterar 80%. E nesses 20% tem coisa que simplesmente a gente não consegue mudar. Tem coisa que simplesmente a gente não consegue mexer porque precisa de uma série de profissionais nos ajudando devido à complexidade e à dificuldade daquilo. Mas tem uma coisa que pode ser muito eficaz e é simples de implementar desde que você leve a sério e que as pessoas negligenciam demais. E essa coisa se chama agenda. Agenda, pessoal, é agenda mesmo. Agenda é um mecanismo altamente eficaz para modular comportamento. Porque, pensa comigo, se você, para quem tá prestando atenção na porcaria do vídeo aqui, entendendo o que eu tô falando, vai começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Pensa comigo, se a gente cria uma série de regras para modular o nosso comportamento, e essas regras muitas vezes são disfuncionais, são péssimas para o nosso cérebro, e a gente mesmo assim vai obedecendo essas regras no automático, por que você não usa uma ferramenta extracortical, fora do seu cérebro, para modular o seu comportamento para o lado positivo? Sabe quando você escuta, hackeie seu cérebro, hackeie seu cérebro? Cara, isso é o mais próximo que você tem de hackear o seu cérebro. Usar a porcaria de uma agenda. Agenda é um mecanismo extracortical de modulação de comportamento. É barata, é simples de usar, na verdade é gratuita se você usar um papel, né? Ou sei lá, do Google. É simples de usar, só que você tem que criar valor por aquilo. Você tem que olhar a agenda e respeitar o que está nela. Porque você pode estar pensando agora, mas Wesley, eu já tentei usar a agenda e não consigo, cara, porque eu coloco as atividades ali, não consigo cumprir e me sinto frustrado. Bom, aí você pode usar uma estratégia que eu tenho, que é colocar os itens na sua agenda e colocar um piso que você precisa cumprir para ser considerado um dia de sucesso. Por exemplo, no meu caso é 70%. Então eu coloco 10 itens na agenda, se eu cumpro 7, para mim aquilo ali já está concluído com sucesso. E claro que eu tento dar ênfase para os itens mais importantes, que eu coloco com umas cores específicas.